E aí, vamos falar sobre o quê? Ué, a origem do socialismo, socialismo científico, a diferença de socialismo real com socialismo utópico, né? Fechou então. Fala galera, beleza? Aqui é o Professor Lobão do canal Mais Gel. E aí pessoal, não se assustem, nós não viemos aqui para te doutrinar, nós viemos aqui para te explicar. E explicar o que, Lobão? Vamos falar hoje sobre o socialismo, as suas origens, né, as suas subdivisões e desmistificar alguns, tirar alguns mitos aí sobre esse sistema político. E antes que você reclame, né, que o canal está falando sobre o socialismo, saiba que nós tivemos 4 vídeos sobre o capitalismo, uma super série bem didática aí, explicando as fases do capitalismo, né, inclusive até vídeos bastante bombados no canal, né? Isso, vamos lá, camarada? Vamos lá então. Após a vinheta falaremos sobre o socialismo. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante porque a gente vai conseguir acessar mais gente com a sua inscrição. Né? Vai ter mais visibilidade para o YouTube, não é, Rocha? Isso, e a gente vai poder falar mais de comunismo com mais visibilidade, né, Lobão? Doutrinar as outras pessoas. Brincadeira. Deixe o seu comentário aqui embaixo, né? E siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E vamos começar o vídeo com uma explicação muito importante, o significado do símbolo do socialismo, a foice e o martelo. Isso, esse símbolo ele tem um significado que é o seguinte: o vermelho simboliza luta, cabeção, não simboliza sangue, não. É luta. Vermelho simboliza luta. Por isso que muitos movimentos sociais no Brasil, apesar de não serem comunistas, usam a cor vermelha. A foice significa o trabalhador do campo. Inclusive Marx era avesso ao trabalhador do campo. Ele não gostava porque ele achava que o trabalhador do campo era muito conservador e avesso à mudança. O martelo significa o trabalhador urbano, o trabalhador da indústria, o trabalhador da primeira e da segunda revolução industrial. O dourado significa a riqueza. O símbolo ele traz a seguinte ideia: o vermelho é a luta, o amarelo é a riqueza, a foice e o martelo correspondem aos trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Então é isso, a distribuição da riqueza através dos trabalhadores. Isso, né? Você tem uma diferença muito grande entre o capital e o trabalho, né? O trabalho, ele não gera renda, não gera lucro, o capital sim. Então, no sistema capitalista, né, o dono dos meios de produção, ele tem muito mais capacidade de conseguir desenvolver e de multiplicar o seu dinheiro do que o trabalhador comum. E aí, então, esse símbolo refere-se a isso, né, ao trabalhador tanto no campo como na cidade, né, e a busca aí pelo lucro. Lembrando que o capitalismo é um sistema orgânico natural que surgiu de forma histórica através aí da acumulação de produtos, né? O avanço tecnológico possibilitou as pessoas irem para a cidade e gerar esse excedente para a comercialização. Já o socialismo não, o socialismo ele não é histórico, ele é dialético, ele foi imaginado, ele foi pensado, né? E é uma resposta ao que acontecia no capitalismo já no século XIX. Tem até uma frase que já caiu no Enem, né? Que é para o aluno poder escolher a opção que justificava ela, que é: o capitalismo é histórico e o socialismo é científico. Científico, isso então mesmo. É isso que o Lobão acabou de descrever. Então, assim, o socialismo ele veio com uma resposta ao capitalismo no século XIX, que era um capitalismo muito mais desigual, onde o trabalhador tinha exaustivas horas de trabalho
e tinha uma condição de vida muito precária. Então essa luta foi uma resposta àquela condição miserável que o início do capitalismo possibilitou, principalmente para a classe trabalhadora. Isso, então o criador do socialismo é nada mais, nada menos do que o próprio capitalismo. O socialismo ele surgiu através do descontentamento com a estrutura do capitalismo. Você pode observar que nos séculos XVIII e nos séculos XIX, nós vamos ter na Europa a primeira e a segunda revolução industrial. Neste período vão formar-se riquezas gigantescas concentradas nas mãos de poucas pessoas, e com relação ao trabalhador, a Europa era o pior lugar do mundo para se viver. As condições eram muito precárias, né? E aí é lógico que essa luta ela veio para poder melhorar essas condições. Os trabalhadores trabalhavam incessantemente 12, 13 horas por dia. Até mais, né? Chega até 15 horas por dia. Então, e mal conseguiam se alimentar. 365 dias por ano. Sem direitos trabalhistas nenhum, né? As mulheres e as crianças recebiam salário menor, por isso era preferencial nas jornadas de trabalho. Então a gente vai ter uma série de condições que vão deixar a Europa como o pior lugar do mundo para sobreviver naquela época. E por isso que a gente vai ter a grande imigração de europeus. Né? Essa imigração de europeus, a Europa passa a povoar o mundo desde o século XV, mas principalmente nos séculos XVIII e XIX, com o colonialismo nos séculos XV e XVI e posteriormente com o imperialismo no século XVIII e XIX até a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, então quais são os tipos de socialismo que existem hoje? O primeiro socialismo foi definido pelos marxistas como socialismo utópico. Utópico é o que? Ele sonhado, aquele que está no campo das ideias, mas que dificilmente foi praticado, né? Isso, o socialismo utópico ele foi apresentado principalmente, assim, ele começa a ser popularizado durante a Revolução Francesa, mas peraí, vamos deixar claro. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, foi uma revolução capitalista. Mas os ideais socialistas atingem liberdade, igualdade, fraternidade, Comuna de Paris. Então, o que os utópicos diziam? Saint-Simon, Pierre Proudhon, Charles Fourier, o que esses caras diziam e acreditavam? Acreditavam que o mundo inteiro iria ter a sua Revolução Francesa, que um dia a sociedade iria evoluir tanto que a sociedade por si só iria se organizar e fazer uma revolução e integrar-se à liberdade, igualdade e fraternidade. O que faltou nesse socialismo utópico? Faltou uma proposta de intervenção. Né? Então, é a mesma coisa você chegar na sua redação do Enem e desenvolver um tema e não propor intervenção. Os caras não propuseram como esse socialismo ia existir. E depois? Depois a gente vai ter o socialismo cristão. O que é o socialismo cristão? A igreja do século XVIII, ela começa algumas vertentes do alto escalão da igreja, começa a estudar o evangelho e no fundo acaba observando um Jesus Cristo questionador, um Jesus Cristo em que acredita que rico distribua sua riqueza e me siga, né? Todos são iguais perante Deus. Então a gente vai ter aí num período... Esses valores cristãos aí de igualdade, de amor, né, seriam seguidos pelas pessoas, e aí você teria então uma sociedade mais justa e não tão desigual como era no capitalismo do século XIX. E a gente vai ter ali uma oposição em alguns lugares na Europa da reforma protestante, incentivando mais a distribuição da riqueza. O que também nesse período aí, a gente tem um período de muita hipocrisia da igreja, né? Porque ela falava de distribuição de riqueza, mas vendia indulgências. Com certeza. Então você vai ter o socialismo utópico, o socialismo cristão, o que mais? É o anarquismo. O anarquismo é aquele tipo de socialismo que prega a introdução de uma sociedade sem Estado.
sem governo, sem poder centralizado. Sem poder centralizado. O que foi o oposto do que foi praticado. Né? O quarto tipo é o socialismo científico, desenvolvido no século XIX por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles tiveram uma proposta de intervenção. Propuseram algo que era possível ser implantado. A principal obra de Marx e Engels não é nem descrevendo o que é socialismo, é descrevendo o que é o capitalismo. E mostrando, né, as contradições e a luta de classes. Ninguém definiu mais o capitalismo do que Marx e Engels na obra O Capital. Lembrando que eu acho que é uma coisa meio anacrônica, porque ele vai decifrar o capitalismo do século XIX, naquele início, naquele processo de grande desigualdade, de grande miséria e sem direito para os trabalhadores, né? Coisa que, com o passar dos tempos e com as lutas dos trabalhadores, né, isso foi se amenizando, apesar de que nós temos grande desigualdade também. Então, assim, as ideias de Marx, ele se refere a um tempo, um momento que não existe mais. Então, por isso que falo que é anacrônico. O socialismo foi elaborado por pensadores. E não tinha pobre pensador naquela época. Então Marx e Engels eram sim membros da burguesia. Eu não preciso estar numa classe social explorada para ser contra a exploração. Então Marx e Engels apresentam as propostas do socialismo científico. E ela vai ter grande oposição da sociedade porque ela coloca em xeque muitos conceitos já pré-estabelecidos. O primeiro conceito do socialismo científico é o materialismo histórico. Marx e Engels difundiam a ideia de que o destino de cada um não está nas mãos somente de Deus, né? Então, cada sociedade ela é fruto do seu processo histórico que ela esteve envolvido. Então, é que nem aquela pessoa fala assim, ó, né, eu estou tomo um remédio, né, eu estou curado, graças a Deus. Né? Tomo um remédio que é feito pelo homem e depois agradeço a Deus. Então, a segunda característica desse socialismo científico de Marx é a dialética, disputa de ideias. E no caso ele aprofundou essa disputa de ideias através da luta de classes. Marx deixou bem claro que o Deus que o operário reza, também reza o patrão. E naquela época as igrejas eram equipadas de camarotes, áreas especiais para ricos, e os pobres ficavam excluídos dentro da própria igreja. Né? Mas aí você tem essas quatro partes, quatro tipos de socialismo, porém você vai ter um quinto, que é o socialismo real. Isso. Aquele que foi aplicado, que foi muito diferente do que foi pensado, não foi? Isso. A gente tem que entender que o socialismo proposto por Marx e Engels era um socialismo que... O que é socialismo? Socialismo é uma sociedade transitória. O objetivo do socialismo era fazer a transição de uma sociedade capitalista, passaríamos pelo socialismo e avançaríamos para o comunismo. Coisa que nunca aconteceu, né? Você tem então um processo de revolução, onde você vai ter, né, entre aspas, o povo assumindo o poder, né? Cria-se um Estado em cima disso, né? E aí você vai ter, lógico, quando você tem uma revolta, uma revolução, você tem essa contra-revolução, daqueles que não querem que aquele sistema se estabeleça. E aí, para poder combater essa contra-revolução, né, o socialismo se manteve, ele não passou para o comunismo, né? Inclusive até o Estado ficou cada vez maior, e aí você vai ter a perda das liberdades nos países onde ele foi implementado. Né? Então, a forma como ele foi praticado, né, ele foi completamente diferente do que ele foi pensado. E até eu tenho as minhas dúvidas se ele um dia conseguiria ser feito da forma como foi pensado. Isso, né? A ideia de Marx era que nós vamos criar um Estado forte, né? E aí muita gente tem um termo muito questionado, que Marx não defendia a ditadura. Já que eu defendo a dialética, eu não defendo a ditadura. Mas ele fala de ditadura do proletariado. Então já é um termo assim meio difícil de explicar, porque ditadura é o governo da minoria sobre a maioria, e a ditadura do proletário, o proletário é a maioria. Isso, né? Então a gente vai ter, Marx defendia a ideia de que o capitalismo só poderia acabar de duas maneiras, ou através de uma revolução, ou através de lentamente no sistema de educação. Daí mais à frente vai aparecer Gramsci,
né? O pessoal morre de medo de professores hoje em dia, é isso, que nós estamos doutrinando, né? Você tem que perceber o seguinte, é que as ideias do socialismo foram pensadas num capitalismo antigo, onde o processo de exploração era muito maior. A forma como ele foi praticado não foi a forma como ele foi pensado. E, de novo, né, eu tenho mesmo se um dia ele conseguiria ser feito como foi imaginado. E vamos reiterar aqui também, o liberalismo também é a mesma coisa. No papel, o liberalismo é uma maravilha, né? Mas então, na prática, né? Por exemplo, reforma agrária é coisa de liberal, não é coisa de comunista. Como é que eu consigo uma sociedade justa e liberal com as pessoas com condições de concorrência? A partir do momento em que eu dou as condições para as pessoas concorrerem, né? Então, seria uma sociedade mais justa a partir disso. Então, tanto o socialismo quanto as próprias ideias do capitalismo, no papel é uma coisa, na prática é outra. E quando você for ver na prática, então, né, você vai ter o grande auge da oposição entre os dois sistemas, capitalismo e socialismo, sendo feito pela Guerra Fria, onde você vai ter, então, duas grandes potências disputando espaço, né, no mundo. E aí, essa Guerra Fria só iria acabar com a sobreposição de um sobre o outro. Não teria como os dois sistemas se manterem, né, em paz. E aí você vai ter o socialismo ruindo no mundo, né, por causa da sua prática ditatorial e do sistema extremamente burocrático, né? O que as pessoas tentam combater hoje, que é o socialismo, né, ele acabou, né, em boa parte do mundo com o fim da União Soviética e com a queda do Muro de Berlim. É bom deixar claro que o socialismo nada mais é do que uma corrente de pensamento econômico. Ele propõe uma forma de estruturação social diferente do capitalismo. O socialismo não é que ele odeia velho, o socialismo não frita criancinha, não come criancinha em óleo quente, né? O que a gente vai ter é que com a Revolução Russa de 1917, a Rússia ela optou pela uma das indicações de Marx, que era através de uma revolução. A Revolução Russa de 1917 ela surgiu com a promessa de que o Estado vai surgir forte, tomando a propriedade privada, e lentamente esse Estado ele vai trabalhar em prol do desenvolvimento da sociedade, e lentamente, quando a sociedade estiver bem evoluída, o Estado lentamente desaparecerá. O que não aconteceu. Então, pelo contrário, né? Você teve o Estado cada vez mais centralizado, né, e uma ditadura. Então o que a gente vai ver é que o que falhou não é ideologia, o que pode ter falhado é o caráter dos governantes. A forma como foi praticado, né? E, mais uma vez, é muito difícil de ser aplicado porque as pessoas elas não agem, né, de maneira imaginada, né? Você tem, então, sempre aquela oposição e para poder manter o sistema, né, houve então a extrema violência aí que conseguiu dominar, né, tanto na União Soviética como também em outros países, como por exemplo na China, né, com Mao Tse Tung, em Cuba, né, a Revolução Cubana, depois quando implantou o socialismo, né, houve aí os paredões de fuzilamento. Então um sistema que foi feito com a base de uma ditadura não teria como dar certo nunca, né? Você conseguiria manter um certo momento, porém logo ele iria ruir, sem contar com o fato de que, né, o sistema de planos quinquenais gerou uma imensa lentidão em burocracia, e isso gerou uma defasagem do socialismo em relação ao capitalismo, né, e essa defasagem gerou problemas estruturais muito grandes, né, como por exemplo o acidente nuclear de Chernobyl. Olha, uma coisa a gente tem que entender, o período da Guerra Fria já passou. O período da Guerra Fria, nós estamos comemorando este ano 30 anos da queda do Muro de Berlim. O mundo já não existe mais essa dicotomia de capitalismo e socialismo. Isso foi trazido novamente ao brasileiro nesse período das eleições, nesse período de 2, 3 anos para cá, que criou-se um fantasma, e eu não sei de onde tiraram esse fantasma, de que Venezuela comunista, primeiro era Cuba. Se a gente fosse dar uma aula disso há pouco tempo atrás, todo mundo ia mandar a gente para Cuba. Isso. Né? Sem entender o contexto da aula. Agora estão mandando a gente para Venezuela. E infelizmente não estão mandando a gente para a França, porque tem gente chamando a França de comunista. Pois é, então assim... Porque faz oposição ao atual governo.
Do mesmo jeito que, né, o socialismo se baseou num capitalismo que não existe mais, que é do século XIX, né? Hoje em dia você tem então o fim da União Soviética, o fim da grande potência socialista e, né, o arruinamento do todo o bloco socialista. Você tem alguns exemplos aí, né, de países mistos, né, socialistas de mercado, como por exemplo a China, né? Cuba está se abrindo para o mundo. Então, assim, esse momento de oposição, ele não acontece mais. O capitalismo como sistema econômico, ele prevaleceu sobre o socialismo. Por mais que a gente tenha, né, críticas em relação ao capitalismo, em relação ao sistema de desigualdade, né, ele é o sistema que prevaleceu e o que mantém. Né, e por conta disso, você ficar voltando, né, a momentos da Guerra Fria, você está completamente fora de contexto. Né, você está combatendo algo que não existe mais. As pessoas confundem bastante, por exemplo, justiça social ou um sistema de maior equidade com, né, uma ameaça de uma revolução do proletariado que aconteceu há muito tempo atrás e que não deu certo. O mundo percebeu que não dá certo, né, esse sistema de revolução, de ditadura, de você forçar, de você tirar as liberdades das pessoas. Então, o mundo hoje ele é capitalista com os seus problemas, e a busca por uma melhor equidade não deve ser confundida com a busca pelo socialismo. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo tentou explicar de maneira didática o que é o socialismo, como ele surgiu e as diferenças dos tipos de socialismo que nós tivemos. Isso, né? O mundo é capitalista, nós temos, né, a propriedade privada, né, só que a busca por uma melhor igualdade, uma melhor condição para que as pessoas tenham, né, através do estudo, através, né, de oportunidades, uma situação de vida melhor, não deve ser confundido com uma revolução socialista que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Beleza, pessoal? E a nossa bandeira jamais será vermelha. Só do Vila, né? Só do Vila! Isso mesmo. Um abraço para todos e até mais, Gel. Até mais, pessoal.